Depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos em uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo de número 15. E o defunto assentou-se. Aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês também a abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29, Evangelho de João. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 28 e versículo de número 29. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meu amigo, eu quero convidar você nesta manhã a disponibilizar apenas um pouco de espaço de tempo teu para ouvir o recado de Deus que Ele tem para a sua alma. Hoje, nesta manhã, você já deve ter ouvido aqui a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor, alguns louvores. Nós estamos nesta manhã apenas cumprindo o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa missão é apenas levar a palavra de Deus a você. A nossa missão nesta manhã não é outra senão de mostrar o caminho, mas a decisão é sua. A decisão é totalmente sua. Então, eu gostaria que você pudesse agora se atentar à palavra do Senhor, porque esta palavra, ela é poder, ela tem poder, aleluia, para penetrar o coração do homem e transformá-lo numa nova criatura. Nós lemos aqui um texto no Novo Testamento sobre a viúva de Naim, e eu creio que talvez você tenha ouvido falar sobre esta palavra, ou talvez você não tenha nunca ouvido falar sobre esta palavra, mas deixe-me explanar um pouco da situação que vivenciou esta mulher. A Bíblia diz que ela era casada, ela tinha um marido, e com o passar do tempo eles tiveram um filho. Mas com o passar do tempo, vivendo normalmente como qualquer uma família, um dia aquela família ali foi desfeita, porque a Bíblia diz que o seu marido morreu, e passado algum tempo, o filho único, ela só tinha um filho, ele também veio a falecer, ele morreu. E a Bíblia nos diz que Jesus, então, ele foi de encontro a esta mulher, a este velório, porque o filho desta mulher, ele havia falecido, ele morreu. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu amigo: a morte, ela não fazia parte dos planos de Deus para o homem. Deus não criou o homem com o propósito de morrer. Mas a Bíblia nos diz que quando ali, na
casal. Quando entrou o pecado no mundo, a morte então começou a fazer parte da vida do homem. As pessoas do tempo de Jesus, desde Adão e Eva, todos quantos haviam morrido, segundo a palavra de Deus, meu amigo, eles eram levados para o Hades. Outro nome dado a Hades era o inferno. Mesmo aqueles que partiam ali com a salvação, que foi o caso de Abraão, Satanás, ele detinha o poder sobre a morte, sobre o inferno. E até os dias de Jesus, o paraíso estava ali no abismo, estava no inferno. Todos aqueles que morreram até os dias de Jesus na cruz do Calvário foram levados ali. E aqueles que eram maus também eram levados para lá. A Bíblia diz que havia apenas uma diferença. Ali tinha um grande abismo que separava entre o paraíso e aqueles que estavam para a perdição eterna no Hades, no inferno. A Bíblia nos diz que eles conduziam aquele jovem naquele velório. E quando Jesus ali então, ele se aproxima ali daquele caixão, a Bíblia diz que Jesus tocou. Ele tocou no esquife. Aleluia. E Jesus então, ele deu uma ordem. Glória a Deus. Ele disse assim: jovem, levanta-te, jovem. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu pergunto, aonde estava aquele jovem para Jesus dizer a ele: levanta-te? Você já tentou falar com um morto, ele não ouve. E por que não consegue ouvir e atender? É porque a sua alma não está mais nele. Quando ele morre, quando ele parte desta vida, o seu espírito deixa o seu corpo. E aonde estava a alma deste jovem? Aonde estava o espírito deste jovem? Até os dias de Jesus estavam lá no inferno, estava lá no abismo. Eu creio que estava lá no paraíso. Mas quando Jesus deu uma ordem, aleluia, ele disse: jovem, levanta-te. Glória a Deus. A voz de Jesus, ela foi lá no inferno. Ali só estava o corpo daquele jovem, só estava a matéria. Quando Jesus disse para ele: levanta-te, Jesus estava dizendo: alma deste jovem, espírito deste jovem, entra novamente neste corpo. Aleluia. Torne a ter vida. Qual é o propósito desta passagem? O texto é muito rico. O que Jesus estava querendo dizer para aquela multidão da cidade de Naim? O que Jesus estava tentando mostrar para eles? Será que era somente enxugar as lágrimas daquela mulher, daquela viúva de Naim? Não! Não! Jesus estava querendo mostrar para eles que ele tinha poder sobre a morte. Aleluia. Que ele tinha o poder para ressuscitar aquele que nele cresce. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário,
diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia! E ali Jesus nos libertou da morte. Aleluia! Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Jesus nos libertou da morte. Mas se a trombeta não soar nos nossos dias de vida, todos nós um dia iremos morrer. Mesmo aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, um dia descerão a 7 palmos da terra. Jesus ressuscitou este jovem, sim, mas ele morreu. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas ele morreu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou, mas ela morreu. Deixe-me dizer uma coisa a você. A morte, ela é um espírito que faz parte da vida do homem na terra. Se você é vivo, você está me ouvindo. A morte tem o poder de pegar e unir as pessoas. A morte, ela pode unir o rico com o pobre. Se você visitar o cemitério lá do Parque Santo Antônio, você vai ver que lá tem pessoas inteligentes, que lá tem pessoas que foram sepultadas sábias, mas que também tolos foram sepultados. Se você for lá no Avareí, você vai ver que debaixo ali daquela terra tem pessoas que foram empresárias, conhecidas aqui na cidade de Jacareí, mas também tem pessoas que nunca ninguém ouviu falar sobre o seu nome. Se você for no cemitério, você vai ver que existem pessoas grandes e pequenas. A morte, ela tem a capacidade de unir, igualar as pessoas. Mas a diferença, meu amigo, não está em morrer, não está em descer a sepultura, não. No livro de Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 18, diz: então vereis a diferença naquele dia entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que é que o profeta está falando aqui? E naquele dia, que dia é esse? É o dia quando ressuscitar. Lá no cemitério tem evangélico? Tem. Lá no cemitério tem católico? Tem. Lá no cemitério tem espírita? Tem. Mas quando ressuscitar, aí está a diferença. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando despertar, ressuscitar, aí está a diferença. Glória. No livro de João eu li aqui, capítulo de número 5, versículo 28 e versículo de número 29. Está aí na sua Bíblia. Está escrito aí no teu aplicativo do teu celular, que diz assim: olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos ouvirão a sua voz. Seja bom ou seja ruim, obedeça a Deus ou não obedeça a Deus, mas naquele grande dia, todos ouvirão a sua voz. Aleluia! A minha voz
para chegar até você, precisa dessa microfonia, precisa dessa caixa de som. A minha voz, ela não consegue passar aqui, mas de talvez 500 metros ou 1 quilômetro. Mas deixe-me dizer uma coisa: a voz daquele que eu estou pregando aqui nesta manhã, a voz daquele que se chama Jesus de Nazaré, quando ele der uma ordem, ressuscita. A voz de Jesus vai entrar nas entranhas da terra e terá que obedecer esta voz, vai ter que ressuscitar. Glória a Deus. Ecaço, Benácia. Aleluia! Terão que obedecer a esta voz. No versículo 29, na parte A, diz que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aleluia! Os que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado os que ressuscitaram primeiro, os primeiros que foram ressuscitados, porque estes herdarão a vida eterna com Cristo. Aleluia! Glória! Aleluia! Sairão para a ressurreição da vida. Aleluia! Quem vai ressuscitar primeiro são os salvos. Aqueles que partem hoje com o Senhor Jesus. Aqueles que abandonaram a vida de pecado. Aqueles que negaram a si mesmo. Quando soar a trombeta, esses ressuscitarão primeiro. Que estiverem em vida encontrarão com o Senhor nas nuvens. Hoje o paraíso já não está mais no Hades, no inferno. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele foi lá no inferno. E ele pegou então ali, aleluia, todos aqueles, desde Adão e Eva até o último ladrão ali, que reconheceu que era um pecador. E ali o Senhor o resgatou e levou para os céus. Hoje o paraíso está debaixo do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando, aleluia, os primeiros salvos ouvirem a voz do Senhor Jesus, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que eles ressuscitarão num corpo incorruptível. Aleluia. Paulo escreve isso na segunda carta aos Coríntios, aleluia, no capítulo de número 5, versículo 8, que aqueles que abandonaram a vida de pecado, aqueles que negaram a si mesmo, ressuscitarão num corpo incorruptível. Ressuscitarão num corpo semelhante ao de Cristo. Aleluia. Eu hoje, neste corpo, neste templo, nesta carne, eu tenho ácido úrico no sangue, e eu sinto dores nas minhas articulações ósseas. Hoje, neste corpo, eu estou aqui agora pregando, sentindo dor. Neste corpo eu tomo remédio para próstata. Mas Jesus, Ele me prometeu um corpo em que eu não vou precisar tomar remédio. Ele prometeu um corpo que será semelhante ao dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo tanto a presença do Senhor aqui, meu amigo. Porque o que Jesus está nos oferecendo, é algo que o mundo não pode dar. É algo que o mundo não pode oferecer. Aleluia! Mas é um corpo igual ao dele. Bendito seja o nome do Senhor. Para sempre, aleluia.
Mas para esses, que poder será esse que irá ressuscitá-los? É o poder da cruz. É o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele nos alcançará. Glória a Deus. A minha mãe, alguns anos atrás, ela foi acometida de um câncer. E ali no hospital, na Santa Casa de Jacareí, Jesus a curou. Ela não era crente. Ela não gostava de crente. Não, ela zombava dos crentes. Mas Jesus alcançou a sua vida. Aleluia. E ela se rendeu ao Senhor Jesus. Aleluia. Isso foi há quase 30 anos atrás. Hoje, a minha mãe, ela está com uma outra enfermidade. Mas ela, a sua fé não está mais sendo abalada. Por que não? Porque ela entendeu que para que ela se rendesse ao Senhor Jesus, foi necessário ali aquela enfermidade, para que Jesus ali então a curasse, e ela entendesse o que é Evangelho. Glória a Deus. Quando nós olhamos na Bíblia os milagres, Jesus levantando o paralítico, curando os cegos, ali libertando, Jesus, tudo aquilo ali era um marketing, aleluia, porque o propósito maior de Jesus, aleluia, era salvar o homem. Teve um homem que estava andando no templo, ele era cego. Jesus ali, ele pegou um pouco de terra, cuspiu na terra e esfregou nos seus olhos e disse: vá no tanque de Siloé e lave-o. E ele foi lá e lavou, e quando então ele voltou a enxergar, mas os versículos à frente, Jesus encontra com ele e diz para ele: homem, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus estava querendo dizer com que coisa que sucedesse pior para ele, caso ele pecasse? Será que era ficar cego de novo? Ficar paralítico? Não! Não! A coisa pior que poderia suceder a ele era sua alma ser lançada no inferno, era perder a salvação. E nesta manhã, meu amigo, minha amiga, nesses últimos minutos aqui, que estamos falando do amor de Deus e do poder do Senhor, eu creio que o Senhor pode te alcançar aí, para poder te curar, para poder te libertar, mas o propósito maior é a salvação, é uma vida eterna com Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.